Olá, pessoal. Boa noite a todas essas mulheres poderosas. Estamos em mais um treinamento aqui do nosso Instituto Uma Mulher por Outra. Treinamento aqui nessa Semana da Saúde Mental, onde nós estamos despertando as mulheres para se prevenirem contra o suicídio. E hoje está conosco para ministrar um treinamento extraordinário, ela, Loara, trazendo o tema Mente Blindada contra a Depressão. Loara Lima, uma honra ter você conosco. Fique à vontade, a sala é sua. Muito obrigada pelo convite. Boa noite para vocês, corajosas. Como que vocês estão? Espero que estejam todas bem, tá bom? Vamos Eu já falar vou um pouquinho, interromper, eu vou interromper você um pouquinho, só para todo mundo ligar a câmera para a gente tirar logo aquela foto. E assim ficamos logo livres. não é? Todo mundo no início, dando aquele sorrisão, e depois vocês podem ficar tranquilas aí, né? Ah, tem mais pessoas aparecendo aqui que eu não tinha visto. Todo mundo escondidinho, né? Tia Neide, Isis, Luzinete. Boa noite para vocês. Boa Pronto, vamos noite. lá. Todo mundo ligou a câmera, todo mundo faz X, um sorrisão. E aí, Luara, eu vou pedir para você falar o X, tá? Tá. Pode ir? Sim. Isso. Eu? Eu acho que é melhor você dar outro X para Simone. A Simone sorriu depois. Mais um X, por favor. Para Mais todo mundo um sair X, bonito na foto. galera. X. Agora sim, todo mundo saiu bonito. Aê, muito bem. Podemos dar continuidade? Então vamos lá. Para quem não me conhece, né? Eu me chamo Loara Lima, sou personal trainer e mentora de mulheres há 17 anos de formação, né? Em educação física. E ao longo desse tempo, né, eu convivi com diversas mulheres, né? E eu tinha o sonho de ser psicóloga. Mas aí, devido, né, a vários acontecimentos, eu não fui psicóloga e me tornei uma educadora física. E descobri que tem tudo a ver a educação física com a psicologia, porque o exercício físico, ele é remédio nas nossas vidas, né? Assim como um acompanhamento com o psicólogo também é remédio nas nossas vidas, prevenindo a depressão e nos ajudando a nos libertar da depressão, tá bom? É, por que, né, ter uma mente blindada contra a depressão? Nós, mulheres, né, a Suzy falou muito bem sobre isso, Luzinete, as meninas que eu pude acompanhar um pouquinho, falou sobre a nossa vida corrida, né? E muitas das vezes a depressão, ela está na gente e a gente não sabe, não percebe os sinais que estão acontecendo no nosso corpo. Eles estão sendo escondidos com a nossa rotina. Às vezes a gente até sente, mas não não olha para aquilo, não percebe, não valoriza, né? E continua ali na nossa rotina. Então, vamos lá. E hoje eu falo, né, com mais propriedade ainda, né, dessa mente blindada contra a depressão, porque eu tive 3 gestações, 2 gestações sem embrião
e uma terceira gestação, que a minha bebê nasceu em fevereiro, e ela tinha uma má formação. Então, 3 gestações, um anjo no céu e nenhum filho físico, né, hoje na Terra. E eu superei, eu consegui blindar a minha mente, eu consegui criar estratégias, né, para poder não cair numa depressão depois de passar por isso tudo. E um outro fato que aconteceu comigo também e que eu consegui vencer, né, foi uma traição. Eu fui traída e fruto da traição teve uma criança. E isso é algo muito forte, mas eu consegui vencer, ressignificar essa história e não cair na depressão propriamente dita, né? Eu tive sintomas, mas o médico viu a tempo e depois eu falo um pouquinho mais a respeito com vocês, tá bom? Pode passar. E quais são os sinais que a depressão dá para a gente, né? O pessimismo exagerado, a gente fica pensando só em coisas negativas, a irritabilidade com qualquer coisa, crises de choro, você começar a chorar do nada, sensação de vazio. Eu tinha isso, essa sensação de vazio, eu cheguei a dar princípios de depressão e eu ficava feliz quando eu estava trabalhando, mas quando eu estava dentro de casa eu ficava triste, dava aquele sorriso amarelo, né? Aquele sorriso vazio, só para agradar as pessoas, ansiedade, angústia, sentia aquele bolo na garganta ali constantemente, a ansiedade o tempo todo querendo dominar, cheguei a dar crises de ansiedade também, sentimento de inutilidade, a gente começa a perceber que, né, nós não temos função nenhuma na vida do outro ou na nossa própria vida mesmo, né, que já deu o nosso tempo, que não tem para onde crescer. Sentimento de culpa por qualquer coisa, sentimento de culpa por não conseguir fazer o que você precisa fazer, dificuldades de concentração, que muitas vezes pode estar sendo confundido, né, com TDAH, apatia, falta de sensibilidade com as pessoas, né? Sentimento de ficar sozinha, querer ficar ali retraída, não querer ver ninguém. Então, esses são alguns sinais da depressão que pode estar acontecendo com vocês, que já tem acontecido também, mas que vocês não estão percebendo. Acha que é natural. E com a rotina, a gente vai sempre deixando passar, não é verdade? Próximo. E o que pode estar causando, né, essa depressão? A falta, né, de conexão com Deus, com o nosso Criador, independente da religião que nós temos, essa não saber a nossa essência, não estar conectada diretamente, ter um direcionamento, né, porque Deus é o nosso guia, e muitas vezes a gente está indo na força do nosso braço, né, ali naquela resistência e não está fazendo um devocional para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Ele tem para nós, né? Qual que é o propósito dele para a nossa vida. E isso nos desconecta dele, nos desconecta de nós mesmas, tá? E uma coisa que eu acredito e as mensagens, né, também que a gente recebe, está na Bíblia, e a alegria vem de Deus, independente dos desafios que a gente esteja passando. Então, quando a gente está desconectada dele, a gente não sente essa alegria, que foi o que eu vivi. Mesmo em meio aos desafios, eu sentia alegria, eu estava feliz, né? Próximo. Outra coisa, né, que pode estar causando essa depressão aí é a falta de autoconhecimento, é a falta de se conhecer. Muito foi falado também nas outras lives, né, nos outros treinamentos, a falta de autoconhecimento
saber quem é você, entender a sua história, entender o porquê você faz o que você faz, que muitas vezes a gente nem sabe por que está fazendo determinadas coisas, tendo determinadas atitudes, não é verdade? E entender por que que você fica triste, por que que você fica estressada, por que que você fica ansiosa. E quando você não sabe desse porquê, quando você não se conhece, isso também pode causar o princípio de depressão. E aí vem as comparações, que é o que mais acontece, né? A gente começa a nos comparar com as outras pessoas, com a vida da blogueira, com a vida da vizinha, e esse sentimento aí, e essa comparação, né, gera esse sentimento de incapacidade, e isso vai gerando aquela tristeza, vai baixando a nossa autoestima. Próximo. Outra coisa que também pode estar, né, desenvolvendo essa depressão é o burnout. Vocês já ouviram falar? Alguém já passou por isso? Esse burnout, a Suzy está ali fazendo um joinha, né? O que que é esse burnout que muitas de nós, mulheres empreendedoras, né? Mães, esposas, eu falo que eu sou filha amada de Deus, filha, nora, tia, madrinha, educadora física, mentora. Vocês aí que são mães, têm filhos, que tem um, que tem dois, né? E a gente tem que se desdobrar em fazer o nosso devocional, na conexão com Deus, em cuidar da nossa saúde, em fazer o nosso trabalho, em fazer os nossos afazeres do dia a dia na nossa casa, em dar atenção para o marido, em dar atenção para os filhos, e dar atenção para as amigas, não é? E aí, gente, o excesso de trabalho, como a Suzy falou, né? Eu até anotei, tá, algumas coisinhas que ela falou que me marcou, que eu falei que eu vou aproveitar essa fala dela, porque é muito importante, principalmente nós que somos empreendedoras, né? Porque por muitas das vezes nós colocamos o trabalho em primeiro lugar, né? E aí, a empreendedora, quando eu saí do meu emprego de CLT, eu falava que eu queria ter mais liberdade financeira, de tempo e geográfica, sendo empreendedora. E aí você descobre que empreender é muito mais complexo do que a gente imagina e que a gente tem que trabalhar de domingo a domingo. Tem algumas estratégias, tem alguma forma da gente trabalhar menos, encontrar um tempo para poder se cuidar. Sim, mas a empreendedora ela tem que trabalhar de domingo a domingo, que é diferente da CLT. E muitas vezes a gente acaba ali sobrecarregando, né? É, nós mesmas de tanto trabalho, tá? A, a Suzy falou aqui para poder participar numa missão. Eu jurava que ia assistir sessão da tarde todo dia. Nunca vi. Pois é. Pois é. E é sábado e domingo a gente está ali com o celular na mão, é nos conectando com uma cliente, é respondendo cliente, né? É fazendo o nosso trabalho, igual eu acho que foi tem alguém aí que falou, a Paula, né? Falou que está aí trabalhando, e aí a gente vai até 10 horas da noite, 11, meia-noite, 1 hora da manhã, até dar conta do serviço, e isso vai sugando as nossas energias, porque o nosso foco é sempre em entregar o nosso trabalho, fazer o nosso trabalho bem feito, servir o próximo. E quando chega na nossa vez, nós já estamos esgotadas, sem energia para cuidar da gente. E aí a gente começa a dar desculpas, né? E esse burnout é isso, é essa sobrecarga emocional, é você não estar ali aguentando mais nada, mas continuar fazendo. E vem as crises de ansiedade, vem as frustrações, vem a depressão por não conseguir dar conta de tudo. E são sentimentos que vai acontecendo, rodeando nós, e que muitas vezes nós não percebemos, mas isso são sinais de suicídio.
de depressão, que se não for tratada, né, pode sim vir gerar um suicídio. Estou no colégio, ouvi um pouquinho. Muito bem, Célia. É isso. É, outra coisa do burnout, tá? Que eu já estava esquecendo aqui, é a falta de concentração, tá, gente? Que é tanto a fazer que a gente fica perdida, né? Em tantos afazeres, não consegue nos conectar com nós mesmas, não consegue organizar a nossa agenda e, mais uma vez, acaba achando que a gente está aí vivendo o TDAH da vida, que está na moda, vamos dizer assim, né? Entre aspas, tá bom? Próximo. Passou, não? Deixa eu só ver enquanto é isso. Alguém falou mais alguma coisa? Ah, então vamos lá. Outra coisa, meninas, que também está relacionado a esses sintomas de depressão, que pode nos levar à depressão, que pode estar acontecendo com vocês, que vocês às vezes não estão sabendo, que é o hormônio do cortisol elevado. Vocês já ouviram falar no hormônio do cortisol? Muitas mulheres estão tentando emagrecer, fazendo dietas restritivas, fazendo exercícios de manhã, à tarde, à noite, mas não sabe que se esse hormônio do cortisol estiver elevado, vocês não conseguem emagrecer. O hormônio do cortisol, ele é um hormônio bom para o nosso corpo. Ele é um hormônio que nos deixa em estado de alerta, que nos ajuda a ter foco, nos ajuda a ter disciplina. E ele é liberado na parte da manhã, na quantidade necessária. Ajuda a dormir melhor. Porém, que ele também é conhecido como hormônio do estresse. E quando nós temos uma vida estressante, esse hormônio está lá em cima. E esse hormônio estando lá em cima, é um sinal que a nossa vida está muito estressada, está muito corrida. E aí a gente começa a sentir aquela irritabilidade, ansiedade, insônia, Ouvido. começamos a ganhar gordura corporal, abdominal. Ela concentra na região do abdômen, tá, gente? Eu brinco com as minhas alunas que elas estão ganhando gordura abdominal sem comer aquele docinho que ela gosta, sem comer aquele hambúrguer que ela gosta, porque o hormônio do cortisol está elevadíssimo. E com isso, a imunidade fica baixa, perde massa muscular, o hormônio da tireoide fica desregulado, a insulina aumenta, tem baixa libido, e aí a gente começa a viver uma vida ali, sentindo, sendo confundido, né, com aqueles sinais da depressão por conta do nosso hormônio do cortisol que está elevadíssimo. E aí você não tem prazer, não tem vontade de se relacionar com o marido por conta da libido que está baixa, não tem uma boa qualidade do sono. Automaticamente os hormônios da leptina e da grelina, que são hormônios que promovem saciedade no nosso corpo, estão elevados. Automaticamente você vai sentir fome o dia inteiro, várias vezes no dia, você acaba de almoçar, mas aí você tem vontade de comer alguma coisa, você tem aquela sensação de que está faltando alguma coisa. E é por conta desses hormônios desregulados. Outra coisa, como o hormônio está elevado, nós estamos em estado de alerta. Então a gente fica aqui, ó, tensa o tempo todo.
está fazendo uma coisa simples. O ombro está aqui, ó, elevado. Está escrevendo alguma coisa, o ombro está elevado. Vai fazer exercício físico, eu falo com as minhas alunas, relaxa. A pessoa não consegue, ela não consegue relaxar, por quê? Ela está travada, o corpo está ali em estado de alerta. E o corpo vem, né? Olha a quantidade de sinais que o nosso corpo dá, né? Avisando que tem algo errado. E muitas das vezes nós vamos, ó, empurrando com a barriga, né? Varrendo o lixo para debaixo da mesa ali, ó, debaixo do tapete, não é verdade? Ao invés de assumir as rédeas da vida. Quantas de vocês aí não fizeram exames esse ano para saber como que estão as taxas de vocês? Os exames, como que estão? Tem gente que eu pergunto, fala assim, ah, eu fiz exame quando eu engravidei. Aí vai perguntar quantos anos que o filho tem. 5, 8, 11, entendeu? E é isso. E outra coisa, tá, gente? Que esse hormônio do cortisol ajuda, né? É a diminuir o nosso metabolismo. Aí muita gente fala assim, ah, meu metabolismo está lento por conta da idade. Não, é porque o hormônio do cortisol está lá em cima. E o metabolismo ele precisa ser estimulado diariamente, tá? E quando a gente toma sol pela manhã, até 8 horas da manhã, a gente está estimulando a liberação do hormônio do cortisol, do bem. Estamos estimulando ele a regular, tá bom? Depois eu vou falar mais um pouquinho aí o que mais a gente pode fazer. Então, próximo. Outra coisa que nos ajuda a entrar nesse processo de depressão é ficar carregando fatos do passado. Quem aí está alimentando fatos do passado? Carregando nas costas, sentindo um peso aqui, ó, nas costas, o dia inteiro. Chega à noite, está pesada aqui, ó, porque está alimentando fatos do passado. E a depressão é isso, né? A depressão é você alimentar fatos do passado. E a ansiedade é a gente tentar viver no futuro, só pensando no futuro, tá bom? E quando a gente alimenta esses fatos do passado, que a gente não ressignifica a nossa história, né? Isso se torna um peso na nossa vida. E como se torna um peso, a nossa vida fica pesada. A nossa vida não vai para frente por conta desses fatos aí que estão no passado. E eu sempre falo que nós não podemos voltar, né, atrás para refazer o nosso passado, para reescrever a nossa história, né? Mas nós podemos sim aprender com os nossos erros, aprender com os fatos que aconteceram no passado, né? E a partir de agora que você já tem esse entendimento, é começar a construir uma nova história, de agora em diante, tá? Que vai fazer toda a diferença. A gente não pode voltar. Às vezes a gente quer voltar, mas não tem como voltar. Fica carregando esse peso com a gente, né? E isso só nos deixa mais ansiosa, angustiada, triste. E muitas das vezes a gente acaba descontando na comida aquela angústia, aquele sofrimento, aquela tristeza, aquele fato que aconteceu no nosso passado, a gente acaba alimentando na comida, porque a comida nos proporciona prazer,
E ali você está triste com aquele fato, vem e come, porque a comida vai te dar um prazer. Vem um gatilho, né? De repente um dia, de repente uma música, de repente uma pessoa te faz reviver aquele passado, então você vem e acaba ali se alimentando com alguma coisa que vai ser calórica, mas que vai te dar prazer naquele momento, tá bom? Então, esse alimentar esses fatos do passado, ele pode te fazer ficar ali, vivendo no passado e deixando de viver o presente, que é o que Deus nos dá de presente todos os dias quando nós acordamos, tá? Que é a oportunidade que nós temos de construir uma nova história todos os dias, escrever, né, uma página aí do nosso livro todos os dias, tá bom? Pode. Só ver se alguém comentou alguma coisa. Ah, a Luciene está no trânsito, mas está ouvindo. Muito bem, corajosa. Vou voltar. Próximo. Alguém tem alguma dúvida, gente? Quer completar, quer falar alguma coisa enquanto é isso? Vamos tirar mais Próximo. uma foto, Luara. Pede para todo mundo ligar a câmera. Chegou bastante meninas agora. Pra gente tirar aquela foto bonita. A sala tá florida. Coisa linda, cheias de corajosas, porque vocês são corajosos, né, de estar aqui com a gente, tirar um tempinho para vir aprender, né, tentar mudar a realidade de vocês. E é só para mulheres corajosas, tá, gente? Mesmo em meio aos desafios, mesmo aí trabalhando, a outra está no trânsito, mas está aí se esforçando. A Célia está na escola, cada uma se esforçou, entrou, assistiu um pouquinho, e isso é muito importante. Mostra a coragem que existe aí dentro de vocês, tá bom? Isso é verdade. Bora lá, menina! Vamos lá. Digam X. Isso, Mais alguém abrindo a câmera. Um, dois, três e já. Pronto, poderosas. lindas! Cada uma com um sorriso mais lindo que o outro. E vamos que vamos. Ó, eu não vejo ninguém tomando água aí, viu? Vocês fazem o favor, hein, de deixar a água aí do ladinho de vocês. Vocês vão entender daqui a pouquinho um pouquinho da água também, né? O quanto ela é importante no processo. Então vamos lá. E agora, meninas, chegou a hora, né? Da gente construir a nossa melhor versão. Vocês viram o que causa a depressão, vocês viram os sinais que a depressão dá no nosso corpo, né? Que muitas das vezes a gente negligencia, né? E agora nós vamos aprender a nos libertar dessa depressão, desses sintomas, da baixa autoestima que muitas mulheres alegam ter baixa autoestima. E uma baixa autoestima, quando você alimenta ela o tempo todo, quando você fala para você o tempo todo, estou com baixa autoestima, eu tenho baixa autoestima, ah, eu estou triste, eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando que ela estava se sentindo um lixo e que ela estava com baixa autoestima. E isso é muito triste, porque cada uma de nós tem a nossa beleza e cada uma de nós temos a capacidade de mudar a nossa realidade. Cada uma de nós. Às vezes sozinhas vocês não vão conseguir, mas acompanhadas
vocês vão conseguir, como nós estamos aqui, né? Olha que grupo de mulheres lindas, incríveis, corajosas, que estão aqui aprendendo, buscando ser melhor, buscando evoluir, né? Então, é possível sim. Eu, né, estive com alguns desses sintomas de ansiedade e juntou com os sintomas de depressão e juntou com a crise de ansiedade, eu comecei a tremer a pálpebra, eu comecei a sentir dormência nos braços, comecei a ficar angustiada e aí eu fui no médico, porque eu tenho uma tia que faleceu com 33 anos. Então eu fiquei com muito medo de falecer. Aí eu fui no médico e o médico falou que eu estava tendo uma leve depressão. E aí me passou remédio para ansiedade, eu já tinha tido a crise de ansiedade, e eu tomei remédio de ansiedade por um bom tempo. Ele só me tirou o remédio depois que eu engravidei, pela segunda vez, né? E eu continuei fazendo exercício, continuei cuidando da minha saúde, né? Para que esses sintomas não dessem continuidade, né? Então, hoje eu venho aqui compartilhar com vocês as estratégias que me ajudaram a não entrar em depressão. Porque até mesmo tomando medicamentos, corre o risco da gente entrar na depressão, mesmo tomando os medicamentos. Se a nossa mentalidade não estiver sendo trabalhada. Tudo começa aqui, ó, na nossa mente. Antes da gente executar qualquer ação, o primeiro comando vem da nossa mente. Você vai ligar para alguém, você tem que pensar. Nossa, eu preciso ligar para fulano. Só depois que você pensa que o seu corpo executa a ação. Então, o que vocês alimentam nos pensamentos de vocês é o que vai determinar quem vocês se tornarão, o que vocês farão, né? E quando a gente começa a acreditar naquele eu não consigo, o seu corpo, ele vai defender isso como verdade, porque você está falando para você que não consegue. Então, você não vai nem tentar. Por quê? Você já falou para você que não consegue. Não consegue fazer um exercício físico, não consegue ter uma alimentação saudável, não consegue fazer dieta, não consegue se libertar da depressão. E quando você alimenta o eu não consigo, isso passa a ser verdade na sua vida, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como nos libertar dessa depressão. Vamos ter um checklist no final e as ações que vocês devem fazer, tá, meninas? Para poder ajudar vocês a se libertar. Então, vamos lá para o próximo slide. Da depressão, viver a nossa melhor versão. Antes de dar continuidade, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Alguma de vocês tem esses sinais que eu falei aí, gente? Vocês já se perceberam com alguns desses sinais? Já viveram uma depressão? Ou conhece alguém, né, próximo de vocês que está passando por isso? Tudo tranquilo, todo mundo caladinho, ninguém viveu, ninguém experimentou, ninguém vivenciou isso. Mas é muito importante que vocês saibam, né, quais são os sinais para vocês ir se percebendo. A Bárbara falou que depressão não, mas já teve 2 crises de ansiedade. É horrível. É horrível, cada pessoa responde a essa crise de ansiedade de um jeito, tá, gente? Eu achei que eu fosse infartar. Tem pessoas que mancham o corpo inteiro, parecendo que tomou uma coça, tá? E muitas das vezes a pessoa, os nossos familiares, eles não acreditam no que a gente está falando. Só de pensar me dá medo. A Paula falou sim, acho que estou vivendo a ansiedade.
A Priscila falou que já teve crises de ansiedade, Luciene falou que já viveu. E esse viver, muitas vezes a crise de ansiedade, é estar focada no nosso futuro e uma coisa que a Suzy falou, né? É a somatização de tarefas, tá? Fazer muitas coisas, buscar muita coisa para a gente. E aí a gente tem que dar conta daquilo. E isso gera ansiedade, tá bom, meninas? Então, começar a observar, né, o que está causando isso em vocês, o que que pode estar causando isso em vocês. Pode passar para o próximo slide. Então, como que nós vamos nos libertar da depressão, desses sintomas de angústia, desses sintomas de baixa autoestima? É aumentar a nossa conexão com o Criador, começar a fazer o devocional, buscar mais Deus, né? Ouvir o que Ele tem para nos falar, né? Qual que é o propósito dele para nós? O autoconhecimento, a gente consegue, né, nos conhecer a partir do momento que a gente consegue aumentar a nossa conexão com o Criador também, tá? Quando nós estamos ali rezando, fazendo bem, tendo um olhar para nós, a gente consegue nos descobrir quem somos nós, o que está acontecendo com nós, o que conosco, o que você está fazendo que você não está gostando, o que você poderia fazer para melhorar. Aos pouquinhos, os sinais vêm chegando na nossa vida a partir do momento que você aumenta a conexão com o Criador, tá bom? Próximo slide. Exercício físico. O exercício físico, muitas vezes, ele é visto como o remédio do emagrecimento. Ou as pessoas ficam correndo dele mesmo, né? Por não fazer, por não ter tempo, por não gostar. Mas o exercício físico, ele é um remédio que nos ajuda a nos libertar da depressão. Porque o exercício, quando nós fazemos exercício físico, ele libera neurotransmissores, ele libera hormônios. O processo, gente, ele acontece de dentro para fora. E muitas vezes, principalmente para quem quer emagrecer, está esperando ver o resultado de fora, o resultado físico, a perda de peso. Muitas vezes é isso que a gente espera. Só que quando nós fazemos um exercício, você tem os benefícios imediatos. Um exemplo, né? Eu fiz essa dinâmica com as meninas lá em Juiz de Fora, né? Que foi alongar. Vocês fazer isso aqui, ó, entrelaçar os dedos, façam aí quem pode, né? Entrelaça os dedos, alonga lá em cima, empurra para o alto, puxa o ar pelo nariz e solta. Isso aqui é um espreguiçar. E esse simples movimento, ele já te proporciona algum benefício. Com certeza, quando a gente abaixa o braço, a gente já sente que está mais relaxada, que fica mais leve o corpo, né? Compartilha aí se vocês também sentiram isso, né? Mas a partir do momento que a gente faz o exercício, a gente tem essa sensação de bem-estar, porque ele libera neurotransmissores, a serotonina, a endorfina, a adrenalina, que nos deixa mais felizes, em estado de alerta, aumenta o nosso foco, a nossa concentração e acelera, sim, o nosso emagrecimento, eleva a nossa autoestima. Mas com o exercício físico, a gente consegue perceber que ele nos deixa mais autoconfiante. E a partir do momento que você consegue ir exercitar,
Você já aumentou sua autoconfiança. A sua coragem, aquela coragem que estava adormecida dentro de você, você começou a exercitar, tudo muda. Os nossos pensamentos mudam a partir do momento que a gente começa a fazer exercício físico. Eu falo que parece mágica, né, gente? Mas só quem faz para saber, para sentir de fato esses benefícios, tá bom? E você pode escolher o exercício que você quer. O importante, eu falo que o importante é fazer. Você pode fazer em grupo, né? Você tem que saber o que que você gosta, que vem o autoconhecimento. Você gosta de fazer uma atividade mais dinâmica ou uma atividade mais parada? Você gosta de fazer atividades em grupo ou atividade mais individual? Quer ficar ali mais sozinha, mais concentrada? Então, quando você se conhece, você consegue encontrar uma atividade física que vai te proporcionar prazer e não fazer aquela atividade física que está todo mundo falando que está na moda, que é para fazer. Mas vai encontrar uma coisa que te proporciona prazer e automaticamente te ajuda a manter a constância para você tomar esse remédio aí diariamente com mais leveza, tá bom? Alimentação. Alimentação colorida. Muitas vezes a pessoa olha para esse prato aí e já pensa assim: ai, Jesus, dieta, não é verdade? Já pensa, esse prato aí é de dieta, não é? É para quem tá de dieta. Mas não, esse prato aí é um remédio, é o multivitamínico, tá? De A a Z. Por quê? Os alimentos, tem alimentos que são ricos em triptofano, tá? Que são neurotransmissores, são hormônios que nos ajudam a ficar mais felizes. E onde que a gente encontra esses alimentos? Na alimentação colorida, no frango, no salmão, no ovo, no grão de bico, nas sementes, nas linhaças, na aveia, chocolate amargo. Esses alimentos são ricos em triptofano, que nos deixam mais felizes, que aumenta a produção de serotonina no nosso corpo, que é um neurotransmissor. Então, o alimento, gente, ele vem para nutrir o nosso corpo, para nos dar energia. Às vezes você está aí se sentindo cansada, sem energia, sem vontade de fazer nada, mas é porque está faltando o quê? Nutrientes no seu corpo. Está faltando vitamina no seu corpo. Mais uma vez eu trago, né, a reflexão aí de fazer exames, nem que seja uma vez por ano, para saber como que estão as suas taxas. De repente a vitamina B12 está lá no pé, ó. Aí as unhas ficam quebradiças, cabelo quebradiço, falta de animação para fazer qualquer coisa simples da vida, cansaço extremo, e vem os sinais, mais uma vez, sendo confundidos, tá? Com a depressão. Mas por quê? Porque está faltando vitamina no seu corpo, está faltando minerais e está faltando os hormônios do bem-estar, os neurotransmissores. Uma outra coisa muito importante é o nosso intestino estar funcionando, porque tudo começa no intestino. Tem gente que fica três dias sem ir ao banheiro, né? Mas quando você tem uma alimentação rica em legumes, verduras, né, e frutas, Querido, você. Você. você está consumindo fibras, e essas fibras ajudam o seu intestino a funcionar. Vocês já ouviram aquela frase assim, a mulher está enfesada? Por quê? Porque ela está ali, eu falo que está intoxicada de fezes. Passa 2, 3 dias sem ir ao banheiro. E com isso, os hormônios não estão sendo liberados. Os neurotransmissores não estão sendo liberados.
E aí você vai no banheiro e tem aquela sensação assim, vocês já passaram por isso? Fica até feliz depois que você fica dias sem ir ao banheiro, ou que você está muito apertada e que, né, sai muitas fezes no caso, você fica feliz depois de ter saído, porque você deixou de estar enfesada, tá bom? Então, ter uma alimentação saudável, colorida, nutritiva, vai além de focar no seu emagrecimento, de focar na sua dieta, mas você está nutrindo o seu corpo, recebendo vitaminas e tomando desse melhor remédio, que é a serotonina, que vai te deixar mais feliz, mais disposta, tá? Tomar sol também, o sol, olha como é que muda a nossa energia quando tem o sol. Quando nós estamos na primavera, nós ficamos muito mais animadas, muito mais dispostas, porque o sol também nos ajuda a ficar mais bem-humoradas. E quando não tem sol, tá aquele tempo cinza, turvo ali, né? Automaticamente nós também estamos dessa forma, né? Fica ali desanimada, triste da vida, mas a hora que vê um solzinho, não, todo mundo fica bem, né? Uma outra coisa que eu tô lembrando aqui, que é o que eu gosto muito, né? Coloquei no slide, é as cores. Eu sempre gostei de tudo colorido, sabe, gente? Porque as cores melhoram a nossa energia e cada cor fala, traz uma mensagem, né? E tem gente que às vezes anda só de preto, aí traz aquele sentimento ali de tristeza, né? De introspecção. E quando você coloca uma roupa colorida, você já fica diferente. O semblante fica diferente. A sua energia fica diferente quando você colore a sua vida, né? Então, até as roupas têm esse poder de te deixar mais feliz, de te deixar mais bonita, elevar a sua autoestima, principalmente quando você combina, né, as roupas com o tom da sua pele, que casa ali direitinho, né, faz aquela mentoria com a identidade visual e tudo, estilo. Gente, muda tudo, tá? Muda tudo. Então, é isso. Bora colorir a vida de vocês, em todos os sentidos. Na roupa, na alimentação, tá? E com certeza a depressão e pensamentos suicidas vão passar muito longe de vocês, tá? E compartilhem, né, essa ideia, com certeza. Próximo slide. Na hora aqui, ó, a minha garrafinha está sempre aqui. A hidratação, meninas. Uma pessoa desidratada, ela fica mal-humorada. Vocês sabiam disso? Vocês já perceberam isso? A pele fica enrugada, o cabelo fica quebradiço, a unha não fica bonita, o intestino não funciona, a gente fica inchada, recebendo líquido, né? E a água, a pessoa desidratada fica assim, mal-humorada. E a água tem esse poder, além de desintoxicar o nosso corpo, limpar o nosso corpo, acelerar o nosso metabolismo, fazer os nossos órgãos funcionar, porque o nosso corpo é 70% de líquido para funcionar, tá? Para executar as funções simples dele: coração bombear, intestino funcionar, hidratar nossa pele, os rins funcionar, tá bom? E a água tem esse poder de nos deixar mais felizes, diminuir dores. Às vezes a gente está com dor de cabeça, dor no corpo, nas articulações, achando que é alguma coisa grave, é falta de água. Quando eu fico muito tempo sem tomar água, eu tomo, eu tenho aquela sensação assim, sabe quando a grama está sequinha e a gente joga água na grama e parece que ela fica toda assim, bonita, feliz? É isso, gente. Experimenta para vocês verem. Quando vocês ficam horas sem tomar água e vocês tomam água.
o corpo, ele muda, ele agradece. Achou. A animação volta, a disposição volta. Por quê? Porque é a água, nosso remédio aqui, ó, que aumenta a nossa disposição. Tá bom? Realmente. Próximo, mais um remédio, né, para curar a nossa depressão aí, para nos distanciar dela. O descanso, mas é descanso mesmo, né? Porque muitas vezes a gente está achando que está descansando e não está descansando. Está indo para a cama, já vai mexendo no celular até dormir. E aí a mente está conectada o tempo todo. Tudo o que a gente vê e escuta, a nossa mente absorve. É só uma imagem que você viu rapidinho ali e já passou. Mas o seu cérebro registra. E você imagina ao longo do dia vários afazeres, né? Mais Aquele é essa chão. quantidade de informação que a gente adquire aí nas redes sociais, sobrecarregando a nossa mente, e aí a gente não consegue descansar. E na quantidade de afazeres que tem ao longo do dia, a mente não descansa. E com isso o hormônio do cortisol, ó, tá lá em cima. Chega sábado e domingo, tá trabalhando ainda, naquela confusão ali de tentar trabalhar, de tentar dar atenção para os filhos, para o marido, para todo mundo, né? Então, precisamos encontrar sim um tempo para nós, para parar, para relaxar, para descansar. Descansar, fechar o nosso olho e ficar ali, ó, paradinha, sem pensar em nada. Ah, Laura, será que isso é possível? Sim. Deixa o filho na casa do coleguinha, deixa o filho na casa da madrinha, deixa o filho com a mãe, com a sogra, com os irmãos, sozinho, né? Leva o marido junto se for o caso, ou vai sozinha mesmo. Mas tira um tempinho para você ali, descansar um pouquinho, ficar sem fazer nada. Isso é importante para a gente, porque automaticamente o hormônio do cortisol faz isso aqui, ó, ele despenca. Tem uma estratégia que eu ensino as minhas alunas a aplicar, gente, que foi a que ajudou uma corajosa que colocou a estratégia em prática. Ela eliminou 6 centímetros de circunferência abdominal. E essa estratégia está associada ao descanso. Por quê? Porque através do descanso, automaticamente o pico de cortisol dela faz isso aqui, ó. Ele despenca. Então, ela perde quilos na balança e perdeu circunferência abdominal. Por quê? O hormônio do cortisol aumenta a gordura abdominal automaticamente. Tá bom? Então, permita-se descansar um pouquinho, ouvir uma música que vocês gostam, ler um livro, ou simplesmente não fazer nada. Se tranca no quarto e deixa o pau quebrar lá fora. Deixa o povo se virar lá fora. Porque às vezes isso é necessário. É o falar não, né? Que a Suzy falou. É necessário, tá bom? Próximo. Ajuda profissional. A gente tem mania de achar que não precisa de ajuda, que tá bem, que dá conta sozinha, que já melhorou. Ah, foi só um pensamento. Ah, tá tudo bem. Ah, não tem tempo para isso não. Ah, não tem dinheiro para isso não. Ah, psicólogo é coisa de doido. Ah, psiquiatra é coisa de doido. Não, gente, é importante. Eu falo que todo mundo deveria ter na vida uma personal, eu de preferência, tá? E uma psicóloga ou psiquiatra. É importantíssimo, até para descoberta, né? Para a gente nos reconectar aquele autoconhecimento. O psicólogo, o psiquiatra é fundamental se você não consegue sozinha, tá bom? Entender a sua história, isso é muito importante, tá?
E não é que você vai ficar lá para o resto da vida, não, né, Suzy? Pode ser temporário, Kelly também. Temporário é você viver o processo de conexão, de reconexão, de entender o processo que você está vivendo e depois continuar seguindo sozinha. Entender por que você faz o que você faz, entender por que você passou pelos processos que passou. Isso é muito importante. Na época, né, que eu estava grávida, todo mundo ficou muito preocupado comigo, porque eu tinha que ir na psicóloga. Eu cheguei aí na psicóloga, eu fui um tempo, mas ela falou assim: Nossa, você está muito bem, não precisa vir aqui não, porque eu já tinha decidido, eu já tinha, né, entendido a minha missão, o meu propósito que Deus tinha para mim. Mas eu fui lá. E foi a partir do entendimento do que ela falou comigo que eu fiquei calma, que eu fiquei tranquila. No meu caso, né, eu tinha dúvidas do que fazer, se eu ia fazer chá de bebê, o que que eu ia fazer, né? Ela falou: faz o que seu coração mandar, segue seu coração. Se quiser comprar roupa, compra. Se não quiser comprar, não compra. Depois você doa, qualquer coisa do tipo. Mas faz o que seu coração mandar. E depois que ela falou aquilo ali, eu entendi que eu não precisava mais da ajuda dela, mas que foi fundamental a ajuda dela. Então, não tenham medo de buscar ajuda. É fundamental. É fundamental para a gente ter uma vida mais leve, principalmente quem está desenvolvendo a depressão, quem está nesse processo de baixa autoestima. É importante falar, colocar para fora, porque o que a gente não fala vira doença. Vira doença. Se não fala, escreve, mas joga para fora, porque vem esse sentimento ruim, vem essa tristeza, vem essa angústia, e muitas vezes a gente está angustiada e não sabe nem por quê, mas é porque você está alimentando todos esses fatos aí do passado, fatos do presente, né? Está tendo todos esses sinais aí da depressão e não está sabendo lidar com tudo isso, não está sabendo ressignificar a sua história. Então, busque ajuda, sem medo, sem vergonha, tá? É necessário. E outra coisa, eu não gostava de tomar remédio, né, gente? Eu sempre fiz de tudo para não tomar remédio. E o médico falou assim comigo: Você cuida da saúde, não cuida? Eu cuido. Aí ele, então, o remédio também foi feito para cuidar da saúde. Então, às vezes, né, você vai ao médico, você vai no psicólogo, psiquiatra, que te indica um remédio de depressão, de ansiedade, tudo. Às vezes, ele vai ser sim necessário. Eu tomei por algum tempo, depois eu parei. Mas depois eu descobri o que estava me causando ansiedade. E aí eu fui tirando tudo que estava me causando ansiedade, tá? E isso também fez toda a diferença para eu poder me libertar dos medicamentos e fazer o exercício físico e me alimentar de forma saudável, tá bom? Então, pensa nisso com carinho, que às vezes a gente fica ali, né, não querendo ir, mas é necessário. E agora, né, como manter, gente, como manter essa mente blindada contra a depressão? Como que é possível, né, a gente manter essa mente blindada? Porque é possível. A partir do momento que você entende que você consegue, que você é capaz, você consegue manter essa mente blindada contra a depressão. E eu quero compartilhar com vocês o que fez e faz toda a diferença na minha vida, tá? Que são ferramentas, né, que são estratégias que me ajudaram e com certeza, e cientificamente comprovadas também, tá, gente? Cientificamente vai ajudar vocês também a se libertar da depressão, desses pensamentos sabotadores, da baixa autoestima, tá bom? Próximo. E esse é um checklist. Anota aí, tira print desse checklist que faz toda a diferença, tá?
Não assistir notícias ruins, gente. Isso, assim, faz uma diferença muito grande, muito grande. Não assistir notícias ruins, porque, como eu falei, o cérebro registra tudo. Então, você fica alimentando isso com você. Eu alimento mesmo. Depois vem o medo, depois vem a ansiedade, depois vem a insegurança. Eu falo com vocês, eu amo o Rio de Janeiro. Eu sempre vou para o Rio de Janeiro. Mas tem muita gente que não vai para o Rio de Janeiro, por quê? Porque fica assistindo as notícias ruins e aí fala assim: você é doida? Você vai lá para o Rio de Janeiro, que lá é perigoso, lá tem assalto, tem morte, tem isso, tem aquilo, entendeu? Mas por quê? Pelo que a televisão oferece. Tem isso tudo lá? Tem, mas aqui também tem. Aí na sua cidade também tem, entendeu? Então, e aí eu chego lá no Rio. Eu chego bem. Mas se acontecer alguma coisinha assim, vem o gatilho, vem o medo. Se o GPS mudar a rota, já vem o medo, já vem a insegurança. De tanto que as pessoas falam que o GPS leva para a favela, né? Que é perigoso, que lá mata, rouba e tal. Então, essas notícias ruins faz a gente ficar alimentando isso e acreditando que isso vai acontecer com a gente, que vai acontecer com nossos familiares. Isso gera tristeza, gera angústia, gera ansiedade, tá bom? Então, isso fez muita diferença. Eu acabei de dar aula agora, cada uma das minhas alunas trouxe uma fofoca do dia, uma notícia. Eu falei, gente, vocês têm grupo de notícia? Elas têm. Eu nem grupo de notícia tenho. Por quê? Eu fico tão preocupada em fazer as minhas coisas, em ir atrás dos meus sonhos, que eu não fico vendo esse tipo de coisa. Mas isso faz muita diferença, tá, meninas? Outra coisa, ver o lado positivo das coisas. Muitas vezes a gente foca só no lado negativo, alimentando o nosso pessimismo, que não vai dar certo, que não vai dar errado. Eu falo com vocês que até, né, na minha gestação, nesse processo desafiador, eu olhei para o lado positivo. Eu olhei para o que Deus estava querendo me ensinar. Eu olhei depois, eu entendi, agradeci a Deus, que pode ser que seja um livramento, né? É a vontade dele. Então eu agradeci e agradeço. A rotina que eu vivo hoje, eu falo, meu Deus, onde é que eu ia encaixar uma criança aqui nessa rotina que eu estou vivendo agora? De repente, se ela estivesse aqui, com certeza estaria diferente também, né? Mas eu tentei ver o lado positivo das coisas, e isso é fundamental na nossa vida, porque muitas vezes a gente só está olhando para dificuldade, para a dor, para o processo. Então, visualizar, né? O ponto positivo, o que você pode aprender com cada situação desafiadora na sua vida, é fundamental para se libertar dessa depressão, para se libertar dessa baixa autoestima, tá? Desses sentimentos ruins e pensamentos ruins e sabotadores que vivem com a gente, né? Tentando nos sabotar o tempo todo e nos deixando mais distante do nosso objetivo. Outra coisa, focar no presente. Quantas de nós estamos aí focadas no passado, em algo que aconteceu no passado? Ai, meu pai não me deu atenção. Ai, a minha mãe me abandonou. Ai, eu fui traída. Ai, eu fui mandada embora. Eu gostava tanto do meu emprego. Então, são vários fatos que acontecem com a gente e que a gente fica ali remoendo aquilo, remoendo. E esse remoer vai gerando tristeza, insegurança, gastrite, tá, gente? Gera gastrite crônica, nervosa. Cada emoção vem para os nossos órgãos de alguma forma. Adoece o fígado também. Então, foca no presente aqui, ó.
A gente foca muito no futuro. Ah, meu Deus, eu convivo com pessoas que falam assim: nosso ano já acabou. Eu falei, calma, a gente está em setembro. Às vezes a gente está pensando lá em dezembro já. Temos que pensar? Sim. Temos que planejar? Sim. Mas viver aqui, ó, o hoje, construir hoje, para viver lá em dezembro o que a gente está construindo hoje. Não é ficar vivendo o tempo todo lá na frente. Ah, quando dezembro chegar, quando janeiro chegar, quando não sei o que chegar, né? É começar a agir hoje, é fazer hoje o que você pode nas condições que você tem. Porque quando a gente foca no presente, a gente não tem tempo de ficar vivendo o passado e nem o futuro. É fazer o que precisa ser feito no hoje, tá bom? Outra coisa, aprender algo novo, tá, gente? É fundamental, porque quando você está comprometida em algo novo, você não tem tempo para ficar pensando em coisa ruim, você não tem tempo para ficar pensando no seu passado, você não tem tempo para ficar pensando no futuro. Por quê? Porque é algo novo que vai te exigir atenção, que vai te exigir concentração ali. Você vai precisar estar ali para aprender, porque se você estiver pensando no passado, você não vai conseguir aprender. Se você estiver pensando no futuro, você não vai conseguir aprender. Você tem que estar aqui, no agora, aprendendo. Aprendendo a falar inglês, aprendendo a dançar, aprendendo a pintar, aprendendo a dirigir. Então, você vai ter que se esforçar para estar aqui, agora, aprendendo, tá bom? E outra coisa que é fundamental: se libertar da depressão e do possível suicídio. É liberar perdão, tá, gente? Isso é fundamental. Eu falo de experiência própria, por tudo que eu vivi, e foi necessário liberar perdão, porque quando a gente não perdoa, a gente bloqueia a nossa vida não prospera. Independente de qual tenha sido a situação, independente de como tenha sido a situação, nós precisamos liberar perdão. Muitas vezes as pessoas que fez alguma coisa conosco não tinha uma mentalidade, não sabia nem o que estava fazendo, mas fez, foi o que aprendeu com a vida e fez, tá? E coisas também que nós fizemos conosco que nós não nos perdoamos. Ah, eu não devia ter feito isso. Ah, eu não devia ter comprado esse carro. Ah, eu não devia ter comido aquilo. Entendeu? Nós precisamos liberar perdão para nós, das nossas atitudes e para o outro também, independente do que ele tenha feito com vocês, tá? E uma coisa que ajuda muito, uma estratégia que ajuda muito, tem uma pessoa que fez essa estratégia, nem foi porque eu falei, mas foi porque uma outra mentora falou com ela, que é escrever. Você vai escrever, tá? Tudo que você passou, tudo que você precisa perdoar, precisa tirar de dentro de você, as pessoas, a forma como aconteceu, escrever. E depois rasga e coloca fogo, tá? Isso é uma estratégia, isso é uma ferramenta que ajuda a nos libertar, tirar de dentro de nós esse sentimento ruim, tá bom? Próximo. E agora as ações práticas aí, tá? Que são fundamentais, além dessa tarefinha aí, que é de colocar para fora, né? E de liberar o perdão, são essas tarefinhas aí, meninas, que é escrever as suas qualidades, até para você poder se fazer, se reconectar com você mesmo, né? Ter aquele autoconhecimento de quem é você, que a gente consegue dar características e qualidades para a amiga. Falar com a amiga, nossa, você está bonita, nossa, você é esforçada, nossa, você é inteligente. Mas quando fala assim, quais são as suas qualidades? Muita gente trava,
não consegue falar, não consegue escrever as suas qualidades, consegue descrever os seus defeitos. Nisso a gente é boa. Ai, eu tô barriguda. Ai, eu sou burra. Ai, eu sou chata. Ai, eu tenho dificuldade disso. A gente é muito boa para falar dos nossos defeitos, mas as nossas qualidades nós não somos, né? Então, já salva aí, tira print dessas ações práticas para vocês falar, tá? Escrever as suas qualidades em um papel e valorizar as suas qualidades, se olhar no espelho e olhar para as suas qualidades. Outra coisa que fez diferença na minha vida, que eu sigo treinando, falar palavras de afirmação para mim. Aprendi com a tia Kelly, tá bom? Porque eu não tinha esse hábito de falar palavras de afirmação, se elogiar na frente do espelho, e isso fez toda a diferença. E a partir disso a gente começa a viver o presente, a entender quem somos, tá bom? Outra coisa, escrever, né, a carta do perdão, que eu coloquei aqui para vocês já, né? Eu falei. Rasgar e colocar fogo, porque quando a gente rasga e coloca fogo, a gente tira de dentro de nós, né? Em breve uma pessoa vai compartilhar a respeito disso aí, que ela vivenciou essa experiência, tá, gente? Foi incrível. E outra coisa, comece a fazer exercícios, que é fundamental. Quantas de vocês estão aí sem exercitar? Só se dedicando ao trabalho, à rotina de casa, e não está encontrando tempo para poder se cuidar, para poder fazer um exercício físico, movimentar o nosso corpo. Nós somos uma máquina, tá, gente? Só que como toda máquina que não funciona, né, tá parada, ela enferruja. E aí, depois ela vai ter dificuldade de ligar, não é verdade? E no nosso caso, sendo máquina enferrujada, o que que acontece? A gente tem dificuldade na nossa flexibilidade, a gente tem dificuldade de agachar para pegar uma coisa que caiu no chão, a gente tem dificuldade de subir escadas, sobe e se cansa, tem dificuldade de namorar com o marido que as pernas cansam da fadiga, da cãibra, começa a aparecer as dores nas articulações, começa a aparecer dor de cabeça, intestino que não funciona. Então, isso é a nossa máquina falando que está dando defeito. E o exercício físico é 5 minutinhos, gente. Eu criei esse treino de 5 minutos justamente para isso, para não ter desculpa de que não tem tempo. E aí a gente consegue trabalhar o corpo inteiro treinando 5 minutos. E é um aperitivo, né? Que a partir dos 5 minutos, claro, o corpo ele pede mais exercício. E aí você pode fazer 10 minutos, 15, 20, 1 hora, meia hora, de acordo com o seu tempo, a sua disponibilidade. Mas com 5 minutos, você já começa a sair da sua zona de conforto. Você já começa a liberar os hormônios no nosso corpo. A partir de 1 minuto que você faz um polichinelo, eu ensino para as minhas corajosas. Sofreu um estresse, está ansiosa? Faz 1 minuto de polichinelo acelerado para você ver. Experimenta essa dica, essa estratégia. Tá nervosa, tá ansiosa? 1 minuto de algum exercício que é mais intenso. Vocês vão ver como que o corpo responde. Ele fica mais leve, vai diminuir o pico de cortisol, entendeu? E eu ensino, né, esses treinos aí nas minhas redes sociais. Eu tenho uma plataforma também com treinos de no mínimo 5 minutos a meia hora que vocês podem fazer aí na casa de vocês, que são treinos gravados para poder fazer no melhor horário que vocês conseguirem. De preferência que seja de manhã, tá, gente? Porque aí, empreendedora tem que fazer exercício de manhã. Acordou? Já fez. Começou o dia cuidando de vocês, porque só Deus sabe o que vai acontecer da manhã em diante, né? Então, comece fazendo 5 minutinhos de exercício por dia para você ver como que a vida transforma. A disposição, a energia, o humor, tá?
Tudo muda com esses 5 minutinhos. E aí, você tendo mais disponibilidade, você estende, tá? A 10, 20, 30. E fazer exercícios conjugados, tá? Só para a gente finalizar, exercícios tensionais, que é de força, com exercícios aeróbicos, porque os exercícios aeróbicos liberam com mais velocidade, mais rapidez, os hormônios do bem-estar, tá? A serotonina, a endorfina. Então, se comprometam, coragem, usa a coragem que está aí dentro de vocês para poder colocar vocês na agenda de vocês e começar com os treinos de 5 minutos, depois você vai aumentando, vai pegando o gostinho, adquirindo o hábito de exercitar, e você vai ver que não te falta tempo, mas que falta se colocar como prioridade na sua vida, tá bom? Próximo. E é isso. Coragem, vem para o time, né? Das corajosas, porque a mulher corajosa é aquela que, em meio à rotina corrida do dia a dia, ela tira um tempinho para poder se cuidar, cuidar da sua saúde física, cuidar da sua saúde mental, que é fundamental, principalmente nós que somos empreendedoras ou a eu presa, né? A Suzy falou um pouquinho disso também, né? A eu presa. A eu presa é você, que é a sua empresa, que lava, passa, cozinha, manda mensagem para cliente, né? Tira foto, faz vídeo, faz legenda, porque eu sou a minha eu presa, entendeu? E tudo mudou na minha vida a partir disso, porque eu entendi que se eu ficasse doente, quem ia fazer o que eu preciso fazer? Eu sou personal, eu atendo a domicílio. E se eu estiver doente, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou cuidar dos meus alunos? Não vai ter como. E automaticamente eu também não recebo, né? Então, é isso. A minha chavinha para o autocuidado, para além do emagrecimento, mas sim pela saúde, foi a partir disso aí. Tudo começou na pandemia. Eu falei, não, eu preciso estar bem para cuidar dos meus, né? E é isso. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês, que tenha ajudado, né, a abrir a mente e a blindar a mente de vocês contra a depressão e qualquer outra coisa que possa aparecer, porque é a nossa mente que comanda tudo. Então, na hora que vier aquele pensamento assim negativo, vocês vão lá e faz um pensamento positivo, 2 pensamentos positivos para um pensamento negativo. Isso vai fazer toda a diferença. E colocar, né, essas estratégias aí em prática, né? Quem não tirou print, tira, para vocês sempre lembrar desses exercícios aí, desses checklist aí, que vai fazer toda a diferença na vida de vocês, tá bom? Muito obrigada mesmo, gratidão pela oportunidade, Kelly, gratidão, né, por estar aqui compartilhando meu conhecimento e minha história de vida com vocês, tá bom? Saúde mental é tudo. É isso aí. Maravilhosa, Loara. Eu que agradeço, participação extraordinária. Precisávamos também desse insight seu. E muito bacana quando você traz que a presença do exercício físico, ela não vem sozinha, mas ela vem com todos os cuidados que as meninas falaram antes. Então, a gente entende que uma profissional deve estar ligada à outra para o bem-estar do indivíduo. O Instituto Uma Mulher por Outra te agradece por essa grandeza de conteúdo, por essa explicação. E até o próximo treinamento. Meninas, amanhã pela manhã, nós temos o último treinamento pela manhã, oferecido pela Vicentina Duarte, ela que é contadora, e à noite encerra com a minha pessoa. Não me deixem só, viu? Ai, ai. Amanhã estaremos juntas. Loara, gratidão, gratidão, meninas. Boa noite, durma em Beijo, paz. gente. Boa noite. Tchau.